sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para a última lição do trimestre, lição 13. E nesta lição vai falar sobre o tabernáculo, verso para memorizar, Êxodo 40, verso 34 a 38, que diz: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E aqui na parte introdutória de sábado diz que a principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, e é assim para nós hoje também, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo, servi-lo e além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações, ou seja, mostrar ao mundo, às nações, qual é o verdadeiro caráter de Deus. No Jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus porque o pecado os fez temer o Senhor. O pecado faz com que as pessoas tenham medo de Deus, e esse medo distorce a visão do seu caráter. Então Deus nos convida a restaurar o seu caráter através de uma vida de um relacionamento profundo com o Senhor. Nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus. Assim foi a missão do povo de Israel e assim é a nossa missão também. E a gente vai ver agora como o santuário mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. Vamos estudar um pouquinho ao longo da semana, então, a importância do tabernáculo, do santuário. O sábado do Senhor. Os que se opõem à observância do sábado afirmam erradamente que ele se destinava apenas aos judeus. Além disso, dizem também, de modo errôneo, que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez no Sinai. E isso não é verdade, porque na criação de tudo, de todas as coisas do nosso mundo, Deus estabelece ali o sétimo dia como um dia de descanso. Então não foi apenas para judeus, porque ainda não existiam judeus, e também nem existia o Sinai, não foi dado ao Sinai. Simplesmente naquele momento Deus transcreveu a sua lei que já existia e dentro dela continha o sábado do Senhor. Então, o sábado ele fazia parte da vida do povo hebreu desde o início. O sábado e sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus, quem Ele é e quais são as suas obras poderosas. E aqui fala também um pouco sobre o sábado, né? A mensagem que o sábado traz. Ela traz a mensagem de que Deus ele é o Criador. Ele traz a mensagem também sobre o Messias que virá. Traz a mensagem de que Deus estabelecerá o seu reino eterno. A salvação vem do Senhor e Deus é o juiz supremo. Então o sábado é um relacionamento, ele trata de um relacionamento profundo com Deus. Por isso ele não era apenas para os judeus, ele é para todos nós nos dias de hoje também. Ofertas e o Espírito. Uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessário para construir o tabernáculo, e isso foi realizado por generosas doações do povo de Deus. Os israelitas fizeram de coração, de boa vontade, com alegria. Então, Deus, quando estabeleceu ali a construção do tabernáculo, é muito interessante porque ele já proveu os meios. Lembre-se, quando o povo de Israel saiu do Egito, os egípcios deram a eles ouro, tecidos, joias, tudo que eles tinham, né? Então, isso também era justo pelo pagamento de todo o trabalho do povo. Mas olha só como que Deus providenciou os recursos. Quando precisava construir o tabernáculo, o povo já tinha essa bênção, já tinha esses recursos. E aqui a Bíblia conta para nós que eles doaram então com o coração, com alegria, não era com tristeza nem por obrigação. O coração deles foi movido a realizar essa obra para a glória de Deus. O povo estava doando com tanta alegria e generosidade que teve um momento que Moisés falou que tinha que parar, porque tudo que eles tinham doado já era mais do que suficiente para a construção do tabernáculo. Que maravilha, né? O povo sentir de forma voluntária e com gratidão de doar para a construção do tabernáculo do Senhor. E aqui diz também que pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou, capacitou o povo para construir o tabernáculo. A Bíblia diz que o Senhor encheu a Bezalel, a Oliabe e outras pessoas do Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para realizarem todo o trabalho. Mais uma vez, partiu de Deus entregar a essas pessoas o dom, a capacidade para construir os utensílios, todo o tabernáculo.
Isso mostra para nós que todas as vezes que Deus pede algo, Ele mesmo nos fornece as condições necessárias no momento das ofertas, no momento das habilidades para a construção. Então, quando Deus pede algo de você, é porque Ele já te deu toda a capacidade, tudo que você precisa para que isso seja realizado. Sempre parte dele para nós. O dom do Espírito Santo estava relacionado a diferentes habilidades e competências que eles precisavam para construir o tabernáculo. O tabernáculo é construído. Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo e as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidos atentamente. Diversas peças foram construídas. O tabernáculo com seu diferente tecido, cortinas e partes, a arca, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, o altar de holocausto, a bacia de bronze, o pátio, materiais usados no tabernáculo. Também teve a estola, o peitoral e outras peças das vestimentas dos sacerdotes. E existiam também ali cerimônias que aconteciam diariamente, né? E essas cerimônias, elas retratavam algo muito importante em relação ao ministério de Jesus Cristo. Então, o que era retratado por essas cerimônias? Como Deus odeia o pecado e lida com ele, como os salvos que se arrependem, qual será o destino dos ímpios, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa e sem a presença do mal. Tudo isso era retratado através das cerimônias que ali aconteciam. Então, tinham duas cerimônias diferentes. Uma acontecia diariamente, né, que chamava de serviços diários do santuário, quando o povo levava ali o animalzinho para ser sacrificado de acordo com os seus pecados, né? E ali Deus garantia que os arrependidos teriam seus pecados perdoados e pela graça recebiam a salvação. Mas existia também o serviço anual, chamado de no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, que ilustrava como Deus iria eliminar o pecado, resolvendo o problema e garantindo uma eternidade livre do mal. O santuário era lugar para adorar a Deus e render-lhe graças. Adorar é desenvolver um relacionamento com Deus, que convida os crentes a desfrutar desta comunhão. O que fica claro para nós é que o santuário, ele representa o ministério de Cristo, o ministério de perdão, de salvação, de restauração. Então, todas as vezes que o povo de Israel fazia ali as suas cerimônias, eles estavam apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio e se sacrificou por nós. A presença de Deus no tabernáculo. O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é sua santidade, seu caráter e sua presença amorosa, que é a própria bondade. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória, a Shekinah do Senhor, né? E a sua presença próxima e permanente enquanto ele os guiava. Então, quando o tabernáculo estava pronto, quando Moisés foi e ungiu todos os cômodos, todos os utensílios, então a própria presença de Deus encheu o Santíssimo, encheu aquele lugar, consagrando, preparando aquele ambiente para que os serviços, as cerimônias fossem feitas apontando para Jesus. Então precisava dessa manifestação para que o povo de Israel entendesse que Deus estava no meio deles, Deus estava com ele, Deus estava próximo, Deus não estava distante, mas Deus queria habitar no meio do seu povo. E aqui diz que essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Então ali o povo de Israel já pôde ter um pouquinho do que será a eternidade, quando o próprio Deus for o santuário, o tabernáculo, no meio do seu povo redimido. Jesus fez tenda com a humanidade. A encarnação de Jesus é um mistério, bem como as ciências que os redimidos estudarão por toda a eternidade. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si um corpo humano, veio habitar conosco de forma concreta. Ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo no Sinai e no deserto enquanto viajavam para a Terra Prometida. Durante sua encarnação, Jesus armou seu tabernáculo com a humanidade. Que privilégio extraordinário! Então, lá no Antigo Israel, Deus habitou com eles por meio do tabernáculo. E quando Cristo veio a essa terra, ele também armou a sua tenda no meio do seu povo. Você pode perceber que ao longo da história da humanidade, do cristianismo, do povo de Deus, Deus nunca deixou o seu povo só. Ele sempre esteve presente, ele sempre esteve ao lado do seu povo, caminhando com ele.
A nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Falando aqui agora, já nos momentos finais, né? Aqui falando do momento do povo salvo, redimido, estando com o Senhor para toda a eternidade. João ouviu uma voz forte que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Na cidade santa não existe templo, porque o seu santuário é o Senhor. Então o próprio Deus será o templo, o santuário. E aqui diz que por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte e sofrimento, habitaremos na presença imediata do nosso Deus. Que extraordinário, que privilégio! Você também quer habitar na presença imediata de Deus? Sem se afastar dele por um segundo sequer? Continue perseverante, continue fiel, obediente à palavra de Deus e se entregue a ele a cada dia. Amém? Continue estudando a lição, continue se aprofundando de maneira diária para que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque esse trimestre nós podemos acompanhar, caminhando ali com Moisés e com os israelitas, nessa jornada a entrar na terra prometida, Senhor. E vimos que o Senhor esteve com cada um deles em todos os momentos, em todas as jornadas. E tudo que o Senhor pedia do povo, primeiro o Senhor dava tudo o que eles precisavam, Senhor. É o Senhor que fornece para nós as condições para te obedecer. E nós somos gratos por tua misericórdia e pelo teu amor. No próximo trimestre, agora nós vamos caminhar junto com Josué e com o teu povo, Senhor, para a entrada na terra prometida. E quanto o Senhor tem a nos ensinar e a falar no nosso coração. Obrigado, Senhor, continue conosco, nos impulsionando a querer conhecer o Senhor cada dia mais. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nos vemos no próximo trimestre, o último trimestre do ano, e vamos caminhar com Josué e com o povo de Israel, agora entrando na terra prometida e vendo o que Deus tem a falar ao nosso coração. Deus abençoe você, até a próxima lição, se Deus quiser.